Nós estamos aqui nessa igreja, literalmente de corpo presente, desde ontem. Passamos o dia aqui, a madrugada aqui, a manhã aqui, a tarde aqui e agora a noite aqui. Com muitas expectativas, eu inundei o meu coração para essa noite. Com muito temor, eu inundei o meu coração nessa noite. E às 3 horas da manhã eu recebi uma ligação da assessora da Raquel Lima, desesperada, falando assim: pastora, estamos em meio a uma tempestade e o aeroporto parou, nem desce nem sobe avião, estamos desesperadas. E o que estão anunciando para nós é que nós não vamos chegar sábado às 7 horas em Campo Grande. E o meu coração nesse momento se encontrou muito inseguro. E eu e meu esposo passamos a noite aqui, dentro dessa igreja, sem dormir, pensando em inúmeras possibilidades. Ainda na madrugada enviei mensagem para toda a minha equipe de liderança, todas as mulheres, e às 8 horas da manhã nos encontramos aqui nesse altar. Foi quando que, com muito choro, muito clamor, começamos a declarar que o Sister não desrespeita aos planos que nós fazemos, mas aos planos de Jesus Cristo de Nazaré. E começamos a declarar, começamos a profetizar e declarávamos que o milagre aconteceria e elas conseguiriam chegar. E eu fui inundada por uma preocupação. E quando eu vi que foi passando e elas não conseguiriam, Deus entregou uma frase ao meu coração: mulher virtuosa é uma mulher de virtudes. Amém? Qual a virtude sai de você quando as coisas fogem do seu controle? Essa foi a frase que Deus trouxe ao meu coração nessas últimas horas. Mulher virtuosa, qual a virtude sai de você quando as coisas fogem do controle das tuas mãos? E eu comecei a falar: meu Deus. E outra frase inundou meu coração. Muito obrigada, Té. A sua resposta é o termômetro de quem você é. A sua resposta é o termômetro de quem você é. Mas eu comecei a oscilar entre insegurança e fé, insegurança e fé, insegurança e fé. E Deus começou a trazer lembranças ao meu coração, e Ele começou a falar assim: Raíssa, há quanto tempo vocês têm gerado essa conferência? A primeira reunião que eu fiz em relação ao Sister com todas as mulheres, eu me lembrei que em 2020 Deus colocou o primeiro Sister em meu coração, feito na varanda de uma casa onde nós fazíamos os cultos, com exatamente 11 mulheres, que algumas caminham comigo até hoje, com uma mesa de madeira bem bonita, com um chá da tarde. E ali eu sentei com essas mulheres e falei para elas qual era o sonho de Sister no meu coração. Que nós estávamos começando em uma varanda, mas que um dia iríamos para um estádio. E aí chega 2025,
Um dos maiores sisters da história para a Igreja Vitória em Campo Grande, para a equipe de mulheres. E algumas horas antes de acontecê-lo, eu tenho a notícia que a Raquel Lima não estaria conosco. E aí Deus falou assim: mas deixa eu te perguntar uma coisa, há quanto tempo vocês têm gerado em oração o Sister de 2025? E eu me lembrei que era desde dezembro. Desde dezembro, eu e a liderança estamos trabalhando para esse Sister que está acontecendo agora. E foram exatamente 9 encontros. Entre reuniões naturais, administrativas e clamores gerados com presença de Deus, com choro, com experiências. E aí Deus começou a falar comigo: as coisas do seu controle fogem, mas quem falou que do meu controle fogem? E aí Deus começou a me lembrar de 2 mulheres. Existem inúmeras na Bíblia, mas a primeira mulher que Deus trouxe ao meu coração, 2 mulheres na verdade, Marta e Maria, lá em João capítulo 11, conta a história de 2 irmãs que perderam o seu irmão Lázaro. E a história conta, é todo o capítulo 11, conta que Jesus era amigo desses irmãos, amém? A ponto de visitá-los. Não era uma ligação entre bênção e abençoador, mas uma ligação de amizade, de amor, porque o versículo ele pontua que Jesus amava o seu amigo Lázaro. E aí Lázaro fica doente. E exatamente nesse momento onde Lázaro fica doente, Jesus está apregoando a obra do pai dele. E aí Marta e Maria, quando vê que ele está encaminhando para morrer, como se fosse um câncer em estágio final, uma delas manda uma mensagem para Jesus, que naquela época com certeza foi de boca em boca, mas que hoje seria um WhatsApp. Ei Jesus, tudo bem? Eu sei que o senhor está pregando, mas o seu melhor amigo está morrendo. Você vai ter que voltar. Qual é a resposta de Jesus diante desse recado? Ficarei mais 2 dias pregando e depois eu retornarei. Sabe o que Deus falou comigo em relação a isso? Quantas vezes nós clamamos e Jesus vira e fala assim: mas eu vou ficar mais 2 dias, depois eu atendo o teu clamor. Eu ficarei mais 2 dias pregando, depois eu volto para resolver o seu problema. E o que inunda o nosso coração nesse momento? Indignação. Mas não é Jesus, o Filho de Deus, que veio para curar e libertar, que vira as costas para o seu melhor amigo. Se ele fosse sobreviver mais 2 dias, eu não estaria mandando a mensagem agora, mas daqui 2 dias. E aí o que acontece? Jesus cumpre a sua palavra, ele permanece mais 2 dias pregando na cidade. E quando ele termina de pregar, os discípulos falam assim: mas o senhor vai voltar mesmo? Ele: sim, eu precisei atender Lázaro. E eles falam assim: não, mas Lázaro ainda está adormecido. Ele fala: não, Lázaro já se foi. Quem mandou a mensagem para ele? Quem contou para ele que Lázaro já não aguentava mais e perdeu a sua vida? O pai. E ele retorna. E quando ele retorna, há quantos dias Lázaro estava morto? Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando ele chega, o que uma das irmãs fala para ele? Eu falei para você que era para você ter vindo há 2 dias atrás. Eu mandei uma mensagem, ou eu ajoelhei e orei e avisei o Senhor do que aconteceria. Eu te avisei.
e mesmo assim você não veio. Agora você volta, ele já está morto. Quantas vezes nós temos essa atitude diante de Deus? Agora que o Senhor vai aparecer na minha vida? Que eu já perdi o meu casamento? Que eu já perdi a minha empresa? Que eu já perdi os meus filhos? Que eu já perdi os meus negócios? Agora que o Senhor vai aparecer? Mas em um segundo ela fala assim: tudo bem, o Senhor apareceu agora, mas eu sei que você é filho do Deus vivo e você pode ressuscitar o meu irmão. Eu sei que você pode operar um milagre. E aí ele chora, vai e chama Lázaro para fora. Ou seja, essa mulher, Marta e Maria, é como nós, que ao mesmo tempo que nós nos movemos pela carne, pela indignação, pela negativa no início, pelo abandono de Jesus, de achar que foi abandonada, que não foi ouvida, que clamou, que clama e ele não ouve, que se firma na igreja e nada acontece, que dá o dízimo e não prospera, que prega e não muda a vida, que ora pelo marido e ele não muda. Mas ao mesmo tempo ela fala assim: mas espera aí, ele pode, e ele faz. Então, não se sinta fraca quando você se indignar, quando você estremecer, quando o teu joelho falhar. O importante é você permanecer. O importante é não desistir e não deixar de crer, porque ainda que ela teve a audácia de falar: agora, Jesus, ela se lembrou quem ele era. Então o importante é você se lembrar quem ele é na tua vida e o que ele pode fazer na tua vida. E a outra mulher, não muito falada, não muito conhecida, está lá em Juízes, capítulo 4 e 5, que não é Débora, é Jael. Eu tenho uma paixão por Jael, porque se você, mulher, é uma mulher que lê a palavra de Deus, você vai descobrir que nessa história Débora é uma juíza, mas Jael é uma mulher que confia na palavra do Senhor e nos profetas do Senhor, porque Débora deu um comando para ela. Sabe qual foi o comando natural de Débora, mas também alinhado ao espiritual? Porque Débora, além de juíza natural, era uma mulher de Deus, que ouvia a voz de Deus e que norteava os filhos de Deus daquela época. Ela falou assim: olha, o maior, não era qualquer homem, era o maior rival dos filhos de Deus, e era um dos mais fortes da guerra. Eles montaram, encurralaram ele e ele ia fugir. E Jael iria fazer o quê? Ela ficaria na rota, a casa dela ficava na rota da fuga desse cara. E aí a estratégia que Débora falou para ela é assim: Jael, quando ele estiver já cansado, passando por você, você vai convidar ele para ir tomar água e descansar dentro da tua casa. Você chamaria um inimigo, e além de inimigo, o maior guerreiro daquela época, para entrar na tua casa e descansar no teu sofá? Qual é o nível de credibilidade você dá aos comandos de Deus na sua vida? É fácil atender um comando que é fácil. Agora é difícil mesmo eu atender um comando que é desafiador sobre a minha vida. Jael era só levantar a mão, ele matava. Jael não, perdão. O guerreiro inimigo era só levantar a mão, ele matava Jael na hora. Na hora que ele desconfiasse quem era Jael, que era uma emboscada, ele andava com a sua espada. Sabe a apóstola Neila aqui com a espada? Ele andava com uma espada e muito afiada. E sabe o que ela fala? Não, Débora, vamos pensar em outro.
Não, Débora, vamos pensar em outra estratégia. Vamos chamar um homem para convidar ele para entrar. Não, vamos. Jael hesita com Débora? Por quê? Porque ela confiava na sua amiga? Ela confiava em quem? E ela sabia que Débora era uma mulher de Deus. E aí ela cumpre. Ela pega e faz. Corajosa, mulher virtuosa. O cara tá com sede, tá cansado. Ela corre e fala assim, ó: vem cá, vem cá, vem cá, eu tô do seu lado. E aí ele vem. Opa, obrigada, obrigada. Entra. Ela pega um copo de água, deixa ele super à vontade. Gente, de verdade, como estava o coração dela nesse momento? Você acha mesmo que ela estava super em liberdade de cumprir esse comando? Diante do cara mais forte, inimigo dela e do povo dela, que matava. Se ele descobrisse, ele matava na hora. Você acha mesmo que ela fez com o coração dela relaxado? Então confiar nem sempre é estar segura ou relaxada daquilo que Deus te mandou fazer. Ou seja, estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou assumir uma palavra no lugar da pastora Raquel. Estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou assumir um lugar de uma mulher que tem uma autoridade reconhecida como Débora. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. E ela faz. Como o meu coração está agora aqui, ó, acelerado, mão suada, talvez hesitando, mas confiante do que está fazendo e quem a mandou fazer. E ela faz. E ele fica tão à vontade dentro da casa dela que o que ele faz? Tira um cochilo. E nessa hora, o que ela faz? Pega a própria espada do inimigo e lança sobre ele. Força de mulher é mais forte que a força do homem? Então quem estava comandando Jael naquele momento? Porque quando eu sou, fala isso, quando eu sou fraca, aí ele é forte em mim. Quantas mulheres entraram fracas aqui nessa noite? Desistidas do teu chamado, do teu casamento, da tua família, das tuas finanças, do teu ministério local. Quantas vezes desanimamos e nos tornamos fracas? Quantas vezes somos machucadas? Mas quando eu sou fraca, eu tiro o controle das minhas mãos. E aqui está uma grande chave. Qual é a mulher que gosta de perder o controle? Qual é a mulher que gosta de perder o controle do casamento? Qual é a mulher que gosta de perder o controle da tua família? Qual é a mulher que gosta de perder o controle da tua casa? Qual é a mulher que gosta de perder o controle das suas finanças? Tem alguém aqui que gosta? É por isso que muitas coisas não acontecem na totalidade na nossa vida, porque eu não solto aquilo que eu acredito que eu tenho controle. E se eu não soltar, como é que Jesus vai pegar? Se eu não reconhecer que eu não dou conta, mas não é o não dar conta e desistir, é eu não dou conta, mas Jesus dá. Eu não dou conta desse casamento, mas Deus dá. Eu quero ver eu não ajoelhar e orar e esse cara não mudar. Eu quero ver isso não acontecer. Eu quero ver meu filho não voltar para a presença de Deus. Eu quero ver eu não assumir a minha posição novamente em Cristo Jesus que eu perdi. A gente é tão boa para tomar umas atitudes fora da presença de Deus. A gente é tão boa, não as mulheres que estão aqui hoje, outras mulheres que não vieram, mas são tão boas para se posicionar diante do marido brava,
É tão boa para se posicionar. Eu não passo vergonha, eu não levo desaforo para casa. Mas na hora de se posicionar na presença de Deus é fraca. Acha que não dá conta. Dá conta de tanta coisa, mas quando vem para a presença de Deus, eu acho que eu vou sair do ministério que eu não dou conta. Eu acho que eu vou separar porque eu não dou conta não. Eu acho que eu vou desistir dessa unção, eu não dou conta. Eu acho que eu vou sair da igreja, eu não dou conta. Mas dentro de casa é posicionada que eu vou te falar. Deus só vai tomar o controle da sua vida não é quando você fala. Não é quando você somente se ajoelha e ora. Não é quando somente você declara. Mas é quando você fala e faz. É quando você fala e se posiciona. É quando você ora e age. Oração é a maior chave que a gente tem nas nossas mãos. Mas ela tem efeito se eu não agir? Eu preciso agir. E a ação mais digna de uma mulher é reconhecer que eu não tenho controle nas minhas mãos de tudo, mas Deus tem. Então se eu perdi o controle da minha casa, eu agora coloco nas mãos de Deus, porque Ele não perde. Se eu perdi o controle do meu ministério, eu coloco nas mãos de Deus e eu reconheço: Deus, eu perdi. Pega de novo. Sabe o que Deus me fala nessa noite? Quantas de nós perdemos o controle de nós mesmos? Quantas vezes você para e fala assim: meu Deus, eu nem me reconheço mais, olha quem eu me tornei. Meu Deus, olha onde eu estou, como eu vim parar aqui. Como é que eu desisti tanto para vir parar aqui? E aí é nesse momento que o orgulho atrapalha, porque eu não quero reconhecer. Eu não quero dobrar o meu joelho e falar assim: eu errei. Eu preciso de ajuda. Como é difícil as mulheres reconhecerem que precisa de ajuda. E às vezes umas reconhecem da boca para fora, mas não muda. Nessa noite Deus está falando comigo, com você. Sabe, hoje eu carrego essa unção que Deus me chamou como pastora. Mas eu reconheço que não é a unção que modifica o meu caráter. Eu sei que a unção não anula os meus pecados. Eu sei que a unção não me traz a ser alguém perfeito. E quando eu reconheço que eu não sou perfeito, eu consigo conduzir a minha vida com mais leveza. Porque quando eu erro, eu reconheço que eu não sou perfeito. Então, eu errei. Agora, quando eu cobro perfeição, porque eu carrego um título, porque eu sou alguém relevante na sociedade, eu não reconheço as minhas falhas, porque eu quero manter uma pose. Sou pastora. Meu casamento, perfeito. Meus filhos, perfeito. Minha casa, perfeita. Eu fico imaginando o Espírito Santo olhando isso, falando assim: meu Deus, cadê a perfeição, minha filha? Nós não somos perfeitas. Somos mulheres imperfeitas, mas que servem a um Deus que é perfeito. Uma das maiores honras da minha vida nessa noite é reconhecer que a Raquel não está aqui, mas outras grandes mulheres de Deus estão aqui. A Raquel não veio, mas você veio. Eu vou falar mais uma vez. A Raquel não veio, mas você veio. Nessa tarde Deus me falava assim: na verdade, minha filha, a convidada especial são vocês. Até quando você vai depender de alguém relevante para poder ouvir a minha voz? Eu me movo nas pequenas coisas, me movo na grande também. Eu não estou desmerecendo a unção que há sobre a vida da Raquel Lima, da pastora Raquel Lima, porque se ela foi convidada é porque ela é relevante para mim, ela é um referencial para mim.
Mas referencial não é competição. É uma referência. Não é a minha colega de competição. Não é a minha rival. Uma grande mulher de Deus, mas será que Deus não permitiu? Será não? Com certeza Deus permitiu, porque quem pode comandar o tempo? Só Deus. Não foi um erro humano de escala, não foi um erro humano de erro de vaga, não, foi uma tempestade que não deixou sair. As mãos de Deus segurando para dizer que Ele está aqui. E que Ele escolheu você para estar aqui nessa noite. Poderia ter escolhido qualquer mulher, mas Ele escolheu você, então se sinta relevante nessa noite. Sinta-se importante nessa noite. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Nessa tarde Deus falava assim para mim: é fácil dizer que confia quando tudo vai bem. Eu estava temerosa. A gente fica, não é verdade? Fica nervosa. Eu estava temerosa. Mas quando eu tenho uma notícia que as coisas fugiram do meu controle, a minha cabeça, meu Deus, o que eu vou falar para as mulheres que compraram esse convite? Meu Deus, eu terei grandes mulheres de Deus, pastoras e apóstolas que eu convidei naquela noite. Meu Deus, eu estarei diante de grandes mulheres que talvez eu não conheça e não carregam um título, mas carregam uma unção. E agora? E aí, de repente eu falava, não, nada sai do controle de Deus. De repente eu estava chorando muito e falando, meu Deus do céu. E à tarde Deus usou uma grande mulher de Deus para dizer assim: eu não formo filhos para calamidade. As mulheres não serão envergonhadas. O ministério de Mulher Sister não será envergonhado, porque eu estarei lá. A unção que eu separei, homem nenhum tira ou muda o percurso. Eu quero que você entenda, você não está em uma conferência de uma placa de igreja. Você está em uma conferência onde mulheres se unem para serem mais fortes em Deus. E mais uma vez eu torno a te perguntar da frase do início: qual é a virtude que sai de você quando tudo vai mal? Qual é a virtude que sai de você quando o teu casamento desanda? Qual é a virtude que sai de você quando você perde o controle? Qual foi a virtude que saiu de você quando você viu a pastora Raquel Lima falando, eu não estarei com vocês nessa noite? Qual foi a virtude que saiu de você quando você descobriu que você iria numa conferência onde você não conhecia a pastora? Qual foi a virtude que saiu de você quando você chegou aqui e a parede é preta? Qual foi a virtude que saiu de você quando você viu uma mulher forte, mulheres fortes, fazendo um ato profético, se levantando como leoas? Qual tem sido as virtudes que têm saído de você nos últimos anos? Eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Quais são as virtudes que têm saído de você nos últimos anos? Quais são as virtudes que têm saído de você nas últimas semanas? Quais são as virtudes que têm saído de você nos últimos dias? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Todas fechem os olhos. Há uma unção nesse lugar. Há uma autoridade nesse lugar. Deus está apacentando corações nessa noite. Para eu estar aqui, eu precisei me lembrar quem eu era.
Nessa noite Deus te lembra quem você é e para o que você foi chamada para ser. Você não foi chamada ou gerada no ventre da sua mãe para ser uma filha da calamidade. Você não foi gerada para simplesmente sobreviver na sua época, mas você foi gerada para ser alguém relevante na tua casa. Lembre-se, não é alguém relevante no teu ministério primeiro, é alguém relevante na tua casa primeiro. Só que acontece que é dentro da nossa casa que nós somos mais feridas. É dentro das nossas casas que somos mais feridas. É no nosso dia a dia, no nosso íntimo. Mas nessa tarde, nessa noite, Deus te lembra: eu te chamei para ser uma ferida ambulante, ou eu te chamei para ser uma mulher virtuosa? Eu te chamei para ser uma mulher desistida, ou eu te chamei para ser uma mulher virtuosa? Eu te chamei para ser uma mulher frustrada, ou eu te chamei para ser uma mulher virtuosa? Eu te chamei para ser uma mulher amargurada, ou eu te chamei para ser virtuosa? O problema não está em se entristecer ou se encontrar amargurada. O problema está em permanecer amargurada, em permanecer desistida, em permanecer ferida. Nessa noite Deus quer te convidar a sair do local do abandono, da ferida, da mágoa, da falta de perdão, da desistência, e falar para você: ei mulher, eu te chamei para inúmeras coisas, mas nessa noite eu quero te lembrar que você é mulher virtuosa. Você tem força sim. Você ainda pode sim. Passou vergonha, mas eu te tiro do lugar da vergonha. O problema não é ser envergonhada, mas permanecer envergonhada. É inevitável termos contratempos nesse mundo. Vai acontecer sim, de eu deslizar, de eu ser envergonhada, de eu desistir, de eu fraquejar, mas eu não vou permanecer ali. Eu vou me levantar, eu vou continuar. Meu Deus, só eu sei quantas vezes, mulher, você que é pastora, que é profeta, que é apóstola nesse lugar, fala para mim que não é só eu, que diante de inúmeras guerras e lutas que parecem intraváveis, você pensou: será que eu sou pastora mesmo? Quando você perdeu pessoas da sua igreja, o quanto isso te doeu e o quanto isso te fraquejou. Quando você atendeu um casal com problema no casamento e se viu também sendo uma pastora com um problema no casamento, o quanto isso te machucou e te feriu. Mas Deus não te chamou para ser uma mulher fraca, mas uma mulher virtuosa. E a maior virtude da mulher virtuosa é a força. Um dos versículos que fala sobre a mulher virtuosa, ele retrata assim, em um momento ele retrata assim, que ela é uma mulher que vai ao campo e colhe debaixo do sol os teus frutos. Ou seja, Deus te lembrando que você é mulher, mas você carrega uma força inabalável, capaz de ser uma mulher sensível, amorosa, querida, mas capaz também de ter uma força de ir até o campo e colher o teu fruto, e não deixar a tua família perecer de fome, porque é isso que o versículo fala.
A mulher virtuosa, ela não envergonha a tua casa, ela não envergonha o teu marido. Mas espera aí, se acontecer, se levante e ande mais uma milha. Satanás tenta nos confundir. Feche os teus olhos agora. Satanás tenta nos confundir todos os dias. Satanás tenta nos diminuir todos os dias. Satanás tenta nos fazer ser competidoras todos os dias. Quantas vezes Satanás falou para você: a mulher que está do seu lado, compete com ela. Você precisa ser uma pastora melhor. Você precisa ser uma mulher melhor, uma esposa melhor do que essa daí. Mas nessa noite eu não quero ser melhor, eu quero ser eu. Aquela que Jesus me chamou para ser. Eu não quero ser alguém melhor ou alguém menor, eu quero só ser eu, Jesus. Fale isso para Ele nessa noite: Deus, eu quero só ser eu. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser apenas eu. Eu não quero carregar, ser reconhecida, ter títulos, eu quero ser apenas eu. Eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. É só isso que eu quero, Deus. Se o Senhor me chamou para ser Jael, amém. Se o Senhor me chamou para ser Débora, amém. Mas eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não posso pegar o chamado dos outros e implantar ele em mim. Eu preciso ser eu. Para o que Jesus te chamou, para o que Deus te gerou. E é aqui que eu encontro o grande problema, porque talvez você não está fluindo, porque você não entendeu quem você é e para onde você chamou para ser. Talvez uma pastora de uma igreja grande, mas talvez uma pastora de uma igreja pequena, mas acolhedora, que ama muito e que transforma. Talvez alguém que vai se tornar relevante, mas talvez alguém que quando falar o teu nome nem sabe quem é. Mas a tua casa e os teus filhos sabem quem você é. A cidade não sabe quem você é, mas se perguntar para os teus filhos, eles sabem quem você é. Se perguntar para o teu esposo, eles sabem quem você é. Não é para ser reconhecida, não é para fazer sucesso, mas o primeiro sucesso que eu quero ter é dentro da minha casa, é com os meus. Eu não quero ser relevante lá fora, eu quero ser relevante aqui dentro. Eu não quero ser alguém reconhecida, mas eu quero que quando o meu filho sobe no púlpito fala: eu sou quem eu sou porque a minha mãe se ajoelhou e orou e gerou. Eu não preciso que Campo Grande saiba quem Raíssa Coelho é, mas eu preciso que Gilda Bene e Maria Luísa saibam quem eu sou. E se ele souber, eu já ganhei. Se eles souberem, eu já conquistei o grande sucesso da minha vida. Talvez você não está sendo reconhecida, não onde você está, mas os teus filhos já te reconheceram e isso basta.